Muito boa noite. Voltei mais cedo do que o previsto, já que Ponto por Ponto é um programa quinzenal, para marcar a atualidade sobre a reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que aconteceu esta sexta-feira em São Vicente e debateu o projeto de mobilidade proposto por Cabo Verde. Embora não tenha sido aprovado como se esperava inicialmente, foi dado um passo importante, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, rumo à finalização de um documento político consensualizado pelos 9 países membros ainda este ano sobre a mobilidade e circulação no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A meio percurso do mandato da presidência de Cabo Verde na CPLP, convidamos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, para mais detalhes sobre o projeto, falar de outras resoluções saídas do Conselho de Ministros da CPLP e mais desafios da organização. Muito boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite. Inicialmente, Cabo Verde contava aprovar, no último Conselho de Ministros da CPLP em São Vicente, o acordo sobre o modelo final da integração comunitária e mobilidade. A decisão, entretanto, foi adiada para novembro, para até novembro, após um consenso político entre os 9 países membros. Como viu este desfecho em relação às expectativas de Cabo Verde, que inicialmente, quando fez a proposta, tinha previsto a sua possível aprovação neste Conselho de Ministros de 19 de julho em São Vicente? Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite a si, Adelina Brito, mas também boa noite aos cabo-verdianos de Santo Antão, a Brava e também da diáspora. Cabo Verde não contava aprovar este documento agora em julho. Não contávamos com isso. Nós contávamos era afinarmos a discussão que foi feita, esta afinação foi feita. Nós hoje temos um consenso político em relação ao modelo de integração comunitária aprovado por Cabo Verde, ou apresentado por Cabo Verde, e agora vamos passar para uma segunda fase, que será, e que foi uma das conclusões da reunião de São Vicente, mandatamos uma comissão técnica para redigir o texto do acordo, aí sim, até novembro, depois até maio de 2020, vamos reunir o Conselho de Ministros de novo em Cabo Verde para aprovarmos em definitivo o texto do acordo. Atenção, o objetivo era termos o acordo político, que foi conseguido, graças a Deus, e depois passarmos à fase seguinte, que é termos um acordo sobre o texto final que será apresentado e depois ratificado pela Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo. Mas foi numa entrevista que deu à margem da inauguração do Centro Cultural Cabo Verde em Lisboa, disse que contava resolver a questão da mobilidade neste Conselho de Ministros. E a questão central foi resolvida. Era o compromisso político. Nós temos o compromisso político, que é muito importante. Os ministros estão de acordo em relação à questão fundamental, que é termos mais mobilidade na CPLP. Agora, o que falta é termos o texto técnico do acordo, por isso é que nós mandatamos o Conselho de Ministros, que é o órgão, mandatou a Comissão Técnica para redigir em tempo útil, ou seja, até novembro, uma proposta final que nós vamos apreciar de novo, aprovar e depois fazer ratificar em sede da Cimeira da CPLP, que terá lugar em Luanda em 2020, como sabe. Mas, segundo o embaixador Eurico Monteiro, ainda antes da reunião do Conselho de Ministros, 90% das questões técnicas vinham consensualizadas já para a reunião de Mindelo, faltando apenas os 10% que dependiam de decisões políticas, não é? Não dependia de decisões políticas, dependia de termos um trabalho de casa a fazer ainda, em termos técnicos. Nós temos 3 ou 4 pontos importantes ainda que devem ser debatidos. É o que nós propusemos à Comissão Técnica para fazer, para podermos aprovar o documento até maio de 2020. Eu tenho a profunda convicção que vamos ter mais mobilidade na CPLP. Há uma grande vontade política manifestada em São Vicente. Repare, o modelo de integração comunitária apresentado por Cabo Verde não teve nenhuma objeção de nenhum Estado-membro. Significa que há um acordo político tácito, não é? Agora, nós temos que trabalhar para termos um acordo, um texto de acordo que será assinado por todos, e eu acredito que assim acontecerá. Primeiro em novembro, depois em abril ou maio de 2020. Mas que aspectos terão dificultado as negociações, ou que aspectos ficaram por consensualizar neste encontro O modelo de integração flexível, a geometria variável que nós apresentamos. Nós temos que consensualizar ainda esses aspectos que são fundamentais. Sabe, a nossa proposta, passa a modéstia,
é tão inteligente, tão bem feita, que dificilmente um Estado poderá dizer eu não concordo com a proposta de Cabo Verde. Porque nós deixamos a cada Estado a opção de escolher o momento de integrar o processo de mobilidade com que Estados e como fazê-lo. E o Estado pode sempre, livremente, suspender o acordo, adiar a sua implementação. Ou seja, o modelo é tão flexível que, a partir do momento em que nós temos um acordo político, é muito mais fácil depois os Estados, a nível bilateral, acordarem-se entre si o tipo de mobilidade que querem para os seus cidadãos. Sim, mas mesmo assim, há aspectos que foram tratados. O que é que se debateu neste encontro de São Vicente? Que aspectos precisavam de ser consensualizados e que foram agora consensualizados e enviados para serem o que eu acabei para o de documento dizer. final em novembro? Primeiro nós aprovamos o modelo político, não é? Consensual, a ideia de termos mais mobilidade. O nosso projeto tem uma base comum. A base comum significa termos isenção de vistos para passaportes diplomáticos, passaportes de serviço, o que é extremamente importante. Os agentes administrativos, quando deslocam-se entre Estados, podem entrar livremente. Este é o denominador comum. Depois, nós apresentamos esse projeto, a geometria variável, muito flexível, para que cada Estado possa analisar a proposta e decidir de forma livre com que Estados vai fazer mais ou vai ter mais mobilidade. É esse aspecto que nós temos que consensualizar para permitir ao Estado, ou a cada Estado, escolher o modelo de integração mais adequado à sua realidade jurídica, institucional e, sobretudo, aos seus interesses sociais e económicos também. Mas também havia aspectos relacionados com a segurança documental, por exemplo, a questão de níveis de circulação em termos de duração e conceitos, que também parece que não havia consenso nesses aspectos. Há consenso, não, obviamente que há consenso. Não, quer dizer, hoje já há consenso, mas eu estou a referir que foram debatidos, que aspectos claro. Ao longo, nós estamos a discutir isso há 6 meses, não é? Deve calcular que nós tivemos a apresentar, discutir, ouvir. Nós ouvimos muito quando começamos a discutir, a nossa predisposição para ouvirmos, para analisarmos com muita responsabilidade as posições de cada um dos Estados-membros. Essa disponibilidade foi sempre total. Isso permitiu-nos avançar muito rapidamente e chegar a consensos importantes em relação a matérias fundamentais que acabou de mencionar. Por exemplo, nós chegamos a consensos sobre a necessidade de ter mais mobilidade para certas categorias socioprofissionais, imediatamente, estudantes, empresários, artistas, desportistas, etc., etc., mas queremos também alargar isto ao cidadão comum. Só faz sentido termos comunidade dos países de língua portuguesa se o cidadão comum um dia poder ter a mobilidade total entre os Estados-membros. É o que nós estamos a trabalhar. O propósito final é este. Acredito que estamos no bom caminho e vamos conseguir primeiro em novembro, depois em maio, se Deus quiser, vamos ter a proposta, o texto de acordo para ser assinado entre nós, ministros dos negócios estrangeiros, para o submetermos depois. Quer dizer que já não há nenhum risco do documento não ser finalizado em novembro e assinado? Não há nenhum risco. Graças a Deus não há. Exige trabalho, é o que estamos a fazer, com muita responsabilidade, mas acredito e gostaria de falar aos cabo-verdianos e aos povos dos países da língua portuguesa, nós estamos a trabalhar com muita seriedade, com muita responsabilidade. Conseguimos ultrapassar as dificuldades maiores que tínhamos no processo negocial. Há sempre muitas dificuldades. É um processo que exige muita ponderação, muita paciência. Conseguimos isso. Temos um acordo político. Não houve objeção à proposta de Cabo Verde. Acredito que em novembro teremos o texto proposto pela Comissão Técnica que nós queríamos para o efeito e depois teremos em maio, até maio, a proposta aprovada em sede do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros ou Relações Exteriores e depois submeteremos o documento para a aprovação, ou se quiser, para a ratificação final dos chefes de Estado e do Governo na Cimeira de julho de 2020 em Luanda, se Deus quiser. Este projeto de mobilidade flexível e de acordo com os interesses de cada país a que referiu, quais as modalidades que existem? Que tipo de modelo é este? Exatamente. Nós temos 3 níveis de integração. Um primeiro nível, circulação caracterizada como entrada para estadias de curta duração. Depois, um segundo modelo para estadias temporárias ou estada temporária com uma duração de aproximadamente 1 ano. E depois temos a residência CPLP. A residência CPLP significa, no caso de Portugal, o cidadão cabo-verdiano, por exemplo, terá um visto de residência
para Portugal e, a partir do momento em que estiver em Portugal, pede a autorização de residência. Terá a autorização de residência e não terá mais necessidade de visto para entrar em Portugal, por exemplo. Mas que modelo Cabo Verde começaria por aderir neste momento? Cabo Verde é um país que está pronto para aderir a todas as modalidades. Nós podemos fazer hoje, no momento em que eu estou a falar consigo, um acordo com cada um dos Estados-membros, porque o acordo depois é bilateral, não é? Nós deixamos aos Estados a liberdade de escolherem os Estados com os quais querem fazer um acordo de mobilidade, ou mais mobilidade, com os 3 níveis que eu acabei de explicar, com 1, com 2 ou com 3, em função dos seus interesses, mas Cabo Verde está neste momento preparado para fazer o acordo com todos os países da CPLP. Aliás, nós temos acordos já específicos com Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, assinamos há dias em São Vicente com São Tomé e Príncipe, estamos a negociar também um acordo de livre circulação nos passaportes ordinários com a Guiné Equatorial, propusemos ao Brasil a mesma coisa. Mas acho que o problema se põe aqui com o Brasil e Portugal, que estão inseridos em outros... Não, o problema não se põe com o Brasil e Portugal. O problema se põe com todos os Estados-membros, não é? Os Estados-membros devem acordar entre si o tipo de mobilidade que querem ter. Por exemplo, nós estamos prontos, preparados para fazermos um acordo, por exemplo, com Portugal amanhã, ou com o Brasil, ou com um outro Estado qualquer. Portugal está preparado para ter um acordo com Cabo Verde? Que tipo de acordo que Portugal poderia agora permitir a Cabo Verde dentro da situação em que se encontra? Que eu acabei de lhe dizer, um visto de residência para ter depois a autorização de residência. Para contornarmos o problema Schengen, é um problema, não é? Portugal pertence à União Europeia, está vinculado ao acordo de Schengen, como o Brasil está ao Mercosul, Cabo Verde, à CDO, Moçambique, Angola, à SADC, etc, etc. Nós temos que e respeitamos isso. Hein? A nossa proposta é tão flexível que respeita os modelos de integração regionais existentes no quadro da CPLP. Não só CPLP enquanto organização, mas Portugal relativamente à União Europeia, Cabo Verde, à CDO, Guiné-Bissau, a CDO, São Tomé, a África Central, Moçambique e Angola relativamente à SADC. Ou seja, nós analisamos as legislações específicas de cada Estado-membro, mas também dos espaços comunitários regionais a que pertencemos. Que eu acabei de explicar mas foi também. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros é que disse que a mobilidade terá de se condicionar ao acordo de Schengen que Portugal tem dentro da comunidade. Está, por isso então, que tipo de vistos ou de acordo poderemos ter com Portugal neste momento sem... Vou-lhe dar um exemplo muito concreto e muito simples. Adelina Brito, tu queres ir a Portugal, és jornalista, estás dentro do processo de mobilidade, ou seja, é a categoria socioprofissional que nós vamos começar por categorias socioprofissionais até chegarmos ao cidadão ordinário comum, porque o objetivo fundamental é termos o cidadão com total mobilidade entre os Estados-membros da CPLP. A Adelina Brito vai a Portugal, pede um visto de residência, vai, por exemplo, para estudar, para fazer uma formação qualquer, pede um visto de residência, chegado a Portugal, neste caso, pede depois uma autorização de residência, é-lhe concedida a autorização de residência e deixará de ter necessidade de visto para entrar em Portugal. Está a perceber? Sim. Qualquer pessoa abrangida por este processo de mobilidade vai poder entrar em Portugal, neste caso um país concreto, membro da União Europeia, vinculado ao acordo de Schengen, através deste mecanismo. Isto dá acesso aos países que estão no acordo de Schengen? Claro, obviamente, porque a partir do momento que tu tens residência em Portugal, o visto de residência com a autorização de residência podes circular no quadro dos países Schengen, obviamente. Mas então o que é que o acordo de Schengen, no que é que limita este tipo de mobilidade, segundo disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros? E disse bem, o Sr. Ministro disse bem, a obrigação de termos o visto. Teremos o visto para o espaço Schengen através de Portugal, mas é um visto diferente. É um visto que dá direito à residência e à autorização de residência. Uma vez que a pessoa tiver a autorização de residência, deixará de precisar de visto de novo para entrar em Portugal e no espaço Schengen. Mas isto está a referir-se às classes profissionais e ao cidadão comum? Não, vamos alargar isso. A negociação que nós estamos a fazer é para alargarmos isso ao cidadão comum também. O objetivo final... nesta primeira fase, se isto ficar pronto em 2020, só classes profissionais terão acesso a isto? Nós queremos fazer uma
uma mobilidade gradual e progressiva. Nós temos que começar por categorias socioprofissionais até chegarmos ao cidadão comum. Mas o objetivo mais importante é chegarmos ao cidadão comum. E isto pode levar muitos anos, até a livre circulação, que é a ponta final desta mobilidade. Não, porquê? Exatamente porque o modelo é muito flexível. Por exemplo, nós, Cabo Verde, estamos em condições de avançarmos rapidamente com os demais 8 Estados-membros em relação aos 3 níveis que eu acabei de explicar. Ou seja, nós podemos ir até às últimas consequências. Nós estamos preparados. Mas a mobilidade ou a isenção de vistos entre alguns países da CPLP já existe. Em relação aos países africanos. Nem todos. Nem todos. Cabo Verde tem com praticamente todos. Sim. Cabo Verde, neste momento, não tem com a Guiné Equatorial, estamos a negociar. Não temos com Portugal. Estamos a negociar e já negociamos. Há um acordo tácito entre Cabo Verde e Portugal em relação à questão do visto de residência, não há problema em relação a esta matéria. Também propusemos ao Brasil a mesma coisa, ou seja, Cabo Verde está em condições, mas há outros países que não têm. Você, por exemplo, para ir hoje à Guiné Equatorial, no momento em que eu estou a falar consigo, alguns países, para entrarem na Guiné Equatorial, mesmo pessoas detentoras de passaportes diplomáticos precisam de visto. Cabo Verde já não precisa, porque negociamos e já há isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço. Mas outros países, relativamente a outros países, a Guiné Equatorial ainda exige vistos em passaportes diplomáticos e de serviços. Está a perceber? Mas o que nós, por exemplo, estamos a fazer neste momento com a Guiné Equatorial é alargar a isenção de vistos a passaportes ordinários. E vamos conseguir isso muito proximamente. E qual a situação em termos de vistos de curta duração, por exemplo, em que já se falou na supressão de vistos para períodos para curta duração, em Portugal, por exemplo? A negociação que nós estamos a fazer é também, eu acabei de explicar que nós temos 3 modalidades neste processo que nós estamos a... Explicou só do visto em relação ao visto de residência. Primeiro, não expliquei a circulação caracterizada como entrada para estarias de curta duração. Para estarias de curta duração, nós estamos a negociar para que haja isenção de vistos para estarias de curta duração para algumas categorias socioprofissionais. Nós temos que fazer este processo por fases, não é? Até consolidar. Nós temos que consolidar cada etapa. Uma vez as etapas todas consolidadas, nós temos que passar para a fase seguinte. A fase última será grande mobilidade para os cidadãos de uma forma geral. A livre circulação das pessoas no espaço. Na comunidade. Exatamente. O facto de Cabo Verde também fazer parte da comunidade económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, este fator implicou ou não na dificuldade em conseguir esta mobilidade, já que nós temos a fronteira aberta com esses países da CEDEAO? De maneira nenhuma. Por isso que eu disse que Cabo Verde, nós, conhecendo bem a realidade da Oeste Africana, nós negociamos com os demais países que não fazem parte da comunidade, tendo em consideração... Não fazem parte da CEDEAO. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Cabo Verde fazem parte. Mas nós negociamos levando em consideração a realidade jurídica de cada espaço regional. CEDEAO, União Europeia, SADC, África Central. Nós levamos em consideração, analisamos, estudamos muito bem as legislações comunitárias, porque são comunidades, não é? Ou regionais, e a partir daí é que fizemos a nossa proposta. Ou seja, não há nenhuma dificuldade entre aquilo que prevê a CEDEAO, em termos de livre circulação, com o que nós estamos a propor aos demais 8 Estados-membros da CPLP no quadro do modelo de integração comunitária que nós apresentamos. Não há nenhuma incompatibilidade. Há tempos o Primeiro-Ministro de Portugal esteve cá e referiu que Cabo Verde perdeu em 91 a possibilidade de negociar isenção de visto no quadro de Schengen, do Acordo de Schengen, à semelhança do que fez Brasil e Timor-Leste. O que é que se teria passado? E ele disse que se tivéssemos feito isto, hoje não estaríamos a discutir, se calhar, a isenção de vistos e a mobilidade. Olha, nessa altura eu nem estava no governo, nem sei concretamente aquilo que se passou, o que terá dificultado esta possibilidade. Mas o que lhe posso dizer é o seguinte, de forma muito simples. Sabes, Adelina, há 2 dias do ano em que não podemos fazer nada pela vida. Ontem e o amanhã. Mas podemos trabalhar sobre o hoje. É o que nós estamos a fazer. Estamos a trabalhar para termos mais mobilidade, com muita responsabilidade. Apresentamos um modelo de integração comunitária que é um modelo flexível, a geometria variável, que não foi objeto de nenhuma objeção por parte de nenhum Estado-membro da CPLP. Acredito que
no quadro do trabalho que nós, aí não falo da CPLP, falo de Cabo Verde, do trabalho que nós estamos a fazer com a União Europeia, também conheceremos avanços nesta matéria para satisfazer grandes ambições dos cabo-verdianos de uma forma geral. Estou muito confiante, vamos continuar a trabalhar com muita fé. Sabe, eu sou um homem de fé, eu acredito que tudo se consegue com muito trabalho, mas também com fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Falando em vistos e enquanto a mobilidade também não sai do papel, porque ainda está tudo no papel para ser concretizado, como tem tratado o Governo a situação constante de reclamações por parte dos empresários sobre dificuldades em conseguir ou recusa de vistos, sobretudo para Portugal, e até do atendimento que muitos dizem pouco digno no Centro Comum de Vistos na praia dos cidadãos nacionais? Como é que têm tratado este aspecto? O Centro Comum de Vistos representa 17 Estados-membros da União Europeia, que estão vinculados no âmbito do Acordo de Schengen. Eu tenho acompanhado pessoalmente este processo com a senhora diretora do CCV, com a qual eu tenho as melhores relações, também com a senhora embaixadora de Portugal. Eu sei que da parte delas há um esforço muito grande em atender às solicitações que são várias. Há um trabalho que é gigantesco, que é feito todos os dias, mas o que lhe posso dizer, eu sobretudo, permita-me dirigir-me aos empresários. Nós estamos a trabalhar para acabar com esta história de vistos e estas dificuldades que nós estamos a ter. O empresário terá direito também a um visto de residência em Portugal. Estando em Portugal, pode pedir a autorização de residência. Com a autorização de residência, deixará de ter necessidade de visto para Portugal e, consequentemente, poderá trabalhar de forma tranquila, ir comprar, vender e fazer os seus negócios de forma a mais livre possível. Mas o que é que está na base destas recusas constantes de visto atualmente? Enquanto não existir a mobilidade, estão a trabalhar para o futuro, mas de certeza já receberam queixas dos empresários sobre esta situação. O que lhe posso dizer é que, olha, o Centro Comum de Visto é soberano nas decisões que toma, obviamente, porque representa Estados soberanos, não é? E a própria União Europeia. Sim, mas fala-se de facilitação de vistos. Há critérios que devem ser respeitados, mas o mais importante hoje é que nós estamos a trabalhar para remover todos esses problemas. Sim, mas enquanto isso os empresários precisam continuar a fazer os seus negócios, intercâmbios empresariais. Exatamente, estão a fazer. Diariamente nós... mas têm tido dificuldades por causa disto? Ultimamente tem sido muito mais fácil, muito mais fácil. Eu tenho recebido queixas... Ainda no mês de maio, depois da concertação social, o representante do patronato reclamou a mesma situação. Ainda hoje fizemos algumas intervenções de uma forma muito responsável para resolver N situações e pode querer que há boa vontade de parte a parte para resolvermos estes problemas que existem. Repito, há critérios que têm que ser obedecidos e têm que ser respeitados, não é? É o que está a acontecer, mas o mais importante é que nós estamos a trabalhar. Cabo Verde tem um compromisso muito forte com os empresários e com os cidadãos da CPLP. Nós apresentamos um modelo de integração comunitária que não foi objeto de nenhuma rejeição por nenhum Estado-membro. Estamos no bom caminho. Em novembro teremos o texto apresentado pela Comissão Técnica, que foi mandatada por efeito. Depois, até maio, teremos o documento aprovado e na Cimeira, a partir do momento em que o documento for ratificado na Cimeira do Chefe de Estado e do Governo, passará a ser implementado, ou seja, entrará em vigor para servir de uma forma muito objetiva os empresários, os estudantes, várias categorias socioprofissionais, até chegar ao cidadão comum, como eu disse. Isto para 2020? Para 2020, com certeza. Depois da ratificação do documento. Não se esqueça aquilo que eu lhe disse no início. Isto é muito importante as pessoas perceberem. Nós fizemos um modelo de integração muito flexível, a geometria variável. Cada Estado-membro é livre de escolher o Estado com o qual quer fazer mobilidade e das 3 modalidades que eu apresentei, o Estado pode escolher livremente as modalidades que entender, suspender, voltar a fazer, etc, etc. A flexibilidade é total. Nós, Cabo Verde, estamos em condições de fazer com todos os demais 8 Estados-membros da CPLP. Mas então, e é o que vamos fazer. Todo este debate sobre com um acordo político, depois fazemos acordos bilaterais entre nós, em função dos nossos interesses e, sobretudo, para atendermos a preocupações concretas dos cidadãos. Nós trabalhamos para os cidadãos e os cidadãos da CPLP podem estar crentes, confiantes que vamos ter mobilidade na CPLP. Mas os cidadãos são mais do que as classes profissionais, não é? Não, os cidadãos comuns, o cidadão ordinário, o passaporte ordinário vai também ter
essa possibilidade, se Deus quiser. Mas todo este debate sobre possível mobilidade que está em curso gerou nos cabo-verdianos alguma expectativa, alguma ansiedade, traduzidas em buscas de informações sobre possibilidades de aquisição de nacionalidades por descendência familiar. Não sei se está ao corrente disto. Existe alguma novidade em relação a isso? São informações falsas que circularam e que não correspondem minimamente à verdade. Está a referir-se a tudo aquilo que... Exato. Toda a informação que eu vi nas redes sociais não corresponde minimamente à verdade. Por descendência, Procura Nacional por descendência. O que existe neste momento é a lei portuguesa, em relação a Portugal, concretamente, que deve ser respeitada no acesso à nacionalidade, mas isso não é novidade. Agora, tudo aquilo que saiu ultimamente nas redes sociais é falso. Totalmente falso. Exatamente. Portanto, não corresponde houve nenhuma novidade em termos de lei de aquisição de... Alguém lançou esta notícia nas redes sociais e isso pegou, não é? Mas não corresponde minimamente à realidade. Falando agora da cooperação dentro da comunidade, qual foi a orientação estratégica saída deste Conselho de Ministros e o impacto que se preconiza? Nós aprovamos uma resolução sobre a integração económica e empresarial. Lá está, tratando em concreto da questão dos empresários, da preocupação dos empresários poderem fazer negócios livremente no espaço da CPLP, nós levamos esta solicitação dos empresários, esta exigência dos empresários à letra. É muito importante. Os países, os políticos têm a responsabilidade de trabalharem para que os empresários possam mover-se livremente no espaço comunitário e fazer os seus negócios. É o que nós estamos a fazer e, repito mais uma vez, também para os empresários, vamos conseguir ter a mobilidade total para os empresários no quadro dos países da CPLP. Mas, para além da mobilidade, há a questão do reforço da cooperação mesmo reforço económica. Da cooperação, mas as pessoas reclamam... Para que os empresários, o setor privado, tenham acesso ao mercado comum. Exato, mas o acesso ao mercado, a primeira condição é a mobilidade. Se você não consegue viajar para um outro país para comprar ou vender, não tem integração económica possível. E, aliás, a primeira condição para a integração económica na CPLP, empresarial ou dos empresários, das empresas, a primeira condição é a mobilidade. Tendo mobilidade, as pessoas, porque os instrumentos já foram aprovados, como disse várias vezes, ou dizem várias vezes, ou disseram várias vezes os responsáveis das câmaras de comércio de vários países, os instrumentos já foram aprovados. Nós queremos é ter a possibilidade de poder sair do nosso país, ir a um outro país, fazer negócio e voltar e fazer isso repetidamente e várias vezes, ou seja, para que possamos fazer negócios, criar riqueza e, sobretudo, gerar novos empregos e promover o desenvolvimento social e económico dos Estados-membros da CPLP. É o que nós estamos a fazer. Vamos ter mais mobilidade. Os empresários podem estar seguros que vão ter mais mobilidade, porque o projeto de Cabo Verde é um projeto bom, é um projeto que responde a esta preocupação. Quer dizer que agora... Pela primeira vez apresentou-se um projeto que responde às preocupações de várias categorias socioprofissionais até chegar ao cidadão comum. Mas já existiam fóruns antes mesmo deste... Não, já existiam desta fóruns, forma... Não, já existia, por exemplo, a Conferência Económica dos Mercados de Língua Portuguesa, que funciona, exato, e a Confederação Empresarial da CPLP, que também já funcionavam antes disso. Absolutamente. Mas faltam alguns mecanismos para que na prática se funcione dentro do CPLP. Isto para além da mobilidade. Não. Tudo o resto está a funcionar, os instrumentos existem, mas as pessoas têm dificuldades porque não conseguem mover-se de um país para o outro. A dificuldade maior tem a ver com a mobilidade. Resolvida esta situação, ou seja, se tivermos mais mobilidade, o que vamos ter, eu tenho a profunda convicção que vamos ter, tendo mais mobilidade, os empresários poderão fazer os seus negócios livremente e podemos ter, aí sim, uma verdadeira comunidade dos países de língua portuguesa totalmente integrada nos negócios, na sociedade, na cultura, no desporto, enfim, de uma forma geral. Mas quais os mecanismos se pretende implementar no sentido da comunidade passar a ter um papel mais ativo no processo de desenvolvimento de cada Estado, isto para além da mobilidade? A questão da integração económica é muito importante. Aliás, os países se desenvolvem pela economia em primeiro lugar. Se nós formos capazes de criar mercados e a CPLP é um mercado muito importante, porque estamos a falar do Brasil, de Portugal, dos novos Estados-membros, estamos a falar de mais de 300, aproximadamente 250 milhões de habitantes. Se nós conseguirmos integrar estes mercados, que representam, cada país representa um mercado, num mercado mais global,
vamos criar muita riqueza, vamos criar e gerar nova atividade económica ou novas atividades económicas e, sobretudo, gerar muitos empregos. Isso é extremamente importante e é o que nós pretendemos, é o que nós estamos a fazer. Por isso é que eu disse que a condição prévia é termos mobilidade, porque os instrumentos já existem. Se tivermos mais mobilidade, com os instrumentos que nós temos aprovados já há alguns anos, nós teremos mais integração económica dos novos Estados-membros. A cultura é um outro foco da presidência de Cabo Verde na CPLP. Em que pé se encontra a criação do tal mercado comum de livre circulação de pessoas, já está a caminho de bens Exatamente. e dos serviços culturais, não é? Exatamente. Os homens de cultura e os bens culturais, nós vamos permitir uma ampla ou total circulação dos bens culturais e dos homens de cultura. Os homens de cultura estão dentro desta categoria. Nós, quando dissemos que queremos fazer um processo gradual, significa que vamos ter várias categorias socioprofissionais que vão, desde o início, beneficiar da total mobilidade. Os homens de cultura vão ter a possibilidade de mover-se livremente no espaço comunitário, não só eles, mas também os seus bens culturais. Isso é extremamente importante para a dinamização da atividade cultural no espaço da CPLP. Atividade cultural de uma forma geral, digo eu. Mas este mercado comum, claro que dependerá também da mobilidade, mas que passos já estão a ser dados neste sentido? Os homens de cultura estão... Também não podemos esperar que a mobilidade aconteça para se poder ter tudo, não é? Não, mas a mobilidade dos homens de cultura vai acontecer. Não, vai acontecer logo no início. No início do processo vai acontecer. Homens de cultura, estudantes, empresários, várias categorias socioprofissionais. Nós vamos começar com estas categorias socioprofissionais e depois chegar aos cidadãos, de uma forma geral, ao cidadão comum, não é? Ao passaporte ordinário do cidadão cabo-verdiano comum. Adelina, o caminho se faz caminhando. Nós estamos a caminhar com muita convicção, fazendo bem o nosso trabalho. Em novembro vamos ter o texto técnico elaborado, vamos aprová-lo em 2020, até maio. Eu quero propor um Conselho de Ministros da CPLP, provavelmente em março, abril, mas o que posso garantir é que até maio teremos o documento aprovado e logo a seguir vamos submeter o documento à aprovação do chefe de Estado e do Governo, como eu disse há bocado. Mas há muita confiança no trabalho que estamos a fazer. Estamos a fazer o trabalho com muita responsabilidade. Analisamos muito bem as legislações de todos os países, dos espaços regionais e não há razões para não aprovarmos esse documento em maio do próximo ano, se Deus quiser. Não há razões. Muitos intelectuais falam de alguma falta de conhecimentos entre os próprios países, falta de intercâmbio entre esses países, entre os intelectuais, entre os cientistas, investigadores. Como é que isto tem processado na presidência de Cabo Verde? Exatamente. Nós consideramos também os cientistas, primeiro, os intelectuais têm razão. Os cientistas, investigadores, os professores têm razão. Nós ainda também... não existe um espaço de... Exatamente, por isso é que estamos a trabalhar. Vai haver um espaço de mobilidade também ampla para os cientistas. Vão integrar a primeira etapa, vão estar dentro da primeira fase do processo de integração. Os intelectuais, os homens de cultura, os investigadores, os professores universitários, os estudantes, etc. Eles vão começar a beneficiar desde o início. Mas isto não era um espaço que já deveria existir antes mesmo? Não havia mobilidade. Porque a CPLP existe há 22 anos, mas não é? Não havia mobilidade. Havia mobilidade, mas haviam estes projetos de integração. Por isso, aí está o mérito de Cabo Verde. Pela primeira vez, Cabo Verde apresenta um modelo de integração comunitária que não foi objeto de objeção de nenhum Estado-membro. Ou seja, nós temos um acordo político em relação à necessidade de termos mais mobilidade. Pela primeira vez. Disse bem que a CPLP existe há 23 anos, não 22. Sim, há 23 anos. Fez agora no dia 17 de julho. Exato, 23 anos, é isso mesmo. Já houve vários pronunciamentos, já houve várias declarações, vários documentos aprovados, mas pela primeira vez um Estado-membro, neste caso que detém a presidência pro tempore da organização, que é o caso de Cabo Verde, apresenta um modelo de integração comunitária que foi discutido. Chegamos a um acordo de princípio sobre o modelo político, agora vamos trabalhar questões técnicas para termos o documento aprovado até maio de 2020, se Deus quiser. E aí vai-se estabelecer, portanto, o Estatuto de Cidadão Lusófono que Cabo Verde criou desde 1997 e nunca vincou. Não, o Estatuto de Cidadão Lusófono de Cabo Verde é de Cabo Verde.
os Estados-membros podem... A Guiné-Bissau, por exemplo, está a fazer, ou já aprovou, um estatuto para o cidadão lusófono. Mas era feito com o objetivo de ser aprovado para todos os países. Quando se foi criado em 97, a ideia é que seria aprovado em conferência. Cada Estado-membro era livre e é livre de decidir ter ou não um estatuto do cidadão lusófono. Mas isto qual era o objetivo de ter esse estatuto, por exemplo, de Cabo Verde ter este estatuto lusófono para quê? É dar uma condição diferente ao cidadão lusófono relativamente aos outros cidadãos de outros países. Na prática, se você for à legislação, vê, o cidadão lusófono beneficia em Cabo Verde de um conjunto de prerrogativas que os outros não beneficiam, não têm. E nós fizemos isso porque acreditamos na cidadania lusófona. Cabo Verde acreditou. Mas Cabo Verde implementou este estatuto, mas os outros países da CPLP... E vão paulatinamente aprovar. A Guiné-Bissau está a aprovar, ou já aprovou. Os outros países vão também, porque é um bom caminho. É um bom exemplo. Qual é a importância de termos esse estatuto de cidadão lusófono neste quadro de mobilidade que já facilita... Facilita questões que têm a ver com a tributação, a fiscalidade, facilita no que diz respeito à segurança social, facilita no que diz respeito ao acesso ao emprego, facilita... O Estatuto de Cidadão Lusófono que nós temos em vigor aqui em Cabo Verde é muito importante para o cidadão do espaço lusófono, muito importante, porque lhe dá um conjunto de direitos e, sobretudo, tem possibilidades de conseguir integrar-se muito bem em Cabo Verde a partir da aplicação do Estatuto Lusófono, ou do cidadão lusófono. Mas se os outros países não implementarem, os cabo-verdianos não vão beneficiar desse estatuto. Mas os cabo-verdianos vão paulatinamente quando os outros países implementarem. Mas isso já vão 20 e tal anos. Sim, mas nós estamos no governo há 3 anos. Sei. Assumimos a presidência de Mas foi em 97, quando o MPD já era governo na altura. Sim, mas nós fizemos a nossa parte. Os outros Estados-membros vão fazer. Isso demora algum tempo. Essas questões não são questões fáceis, porque tem que responder a um conjunto de preocupações internas dos Estados-membros, legislação, situações de natureza social ou económica, etc. Nós temos que ter paciência nisso. Mas eu acredito que também os outros Estados vão aprovar um estatuto desse tipo. Até porque acham que é um bom sinal, um bom exemplo. Aquilo que Cabo Verde tem... Mas está-se neste caminho? Não, eu não posso responder para os outros Estados-membros. O que eu posso dizer enquanto é que... Presidente da CPLP tem conhecimento dessas situações que dizem respeito aos países. Eu sei que há vontade, o que eu posso dizer é que há vontade política dos outros países. Alguns estão a avançar, nomeadamente a Guiné-Bissau, por exemplo, já tem um estatuto de cidadão lusófono, penso eu, e não sei se ainda se já foi aprovado oficialmente, mas eu sei que há uma proposta em cima da mesa. A proposta, aliás, eu falei com a senhora ministra, a nova ministra da Guiné-Bissau há dias, e ela falou-me do estatuto do cidadão lusófono. E os outros países paulatinamente vão fazer, mas o mais importante aqui é termos um acordo político em relação à mobilidade. Repito, nós não contávamos aprovar isto agora em julho. Não era a nossa preocupação. Era continuarmos as negociações para afinarmos questões mais técnicas, tendo, em primeiro lugar, a garantia de que havia vontade e há vontade política para se ter mais mobilidade na CPLP. Nós temos essa vontade política manifestada por todos. Repito, não houve nenhuma objeção ao modelo de integração comunitária apresentado por Cabo Verde. E isto já está a acontecer pela primeira vez. Pela primeira vez. Quanto à situação Disse que há 23 anos que nós estamos a falar isso. Hoje estamos a falar de algo muito concreto. Não se esqueça aquilo que eu lhe disse. Nós não podemos trabalhar sobre o ontem ou o amanhã, mas sobre o presente, sim, e é o que estamos a fazer. E quanto à resolução sobre o ILP? O ILP é uma instituição que esteve numa situação difícil por causa do não pagamento das cotas por parte dos países membros. Nós aprovamos uma recomendação. Nesta... Nós aprovamos uma recomendação chamando a atenção dos Estados para cumprirem as suas obrigações em relação ao pagamento das cotas. E Cabo Verde era um faltoso também, pelo menos até o ano passado. Cabo Verde já cumpriu todas as suas obrigações, graças a Deus. Já cumpriu. Nós estamos com a presidência pro tempore da CPLP, temos que dar o exemplo. Estamos a cumprir não só em relação à CPLP, às organizações internacionais, nós estamos a cumprir rigorosamente aquilo que são as nossas obrigações. Nós pagamos anualmente de cotas mais de $1 milhão, não é? Mas graças a Deus as coisas estão a ser feitas de uma forma muito responsável, muito programada pelo Ministério das Finanças, mas para responder concretamente... também estão a resolver os problemas de cotas? Nós estamos a resolver todos os problemas de forma muito responsável, analisando as situações,
a questão da CDE é uma instituição que conhece. Nós encontramos uma dívida acumulada de mais de 20 milhões de dólares. Nós estamos a negociar com a CDE o pagamento desta dívida. Temos que pagar a dívida. Estamos a negociar o pagamento e, sobretudo, o faseamento deste pagamento. Mas há vontade de parte a parte para chegarmos a um bom termo em relação a esta matéria. Mas em relação ao ILP, nós aprovamos uma recomendação. Cabo Verde dá uma importância muito grande ao ILP, porque o ILP está sediado no nosso país, como sabe. Nós estamos a criar as condições para que possa funcionar muito bem e apelamos aos Estados-membros. Estamos a trabalhar com os Estados-membros para resolvermos o problema das cotas. O ILP tem um programa de atividades ambicioso. Estamos a trabalhar com vários países, mas de uma forma muito mais específica, com 4, para podermos promover o ensino da língua portuguesa, desde logo com a Guiné Equatorial, por exemplo. Como sabe, nós temos um programa específico com a Guiné Equatorial, mas também queremos promover o ensino da língua portuguesa aqui em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em Timor-Leste, para falar desses 4 Estados-membros, mas também nos demais. Mas nestes daqui nós temos uma grande preocupação. Mas que mecanismos? Definiram algum mecanismo para obrigar os Estados a cumprirem as suas obrigações com o ILP? Não se define nenhum mecanismo. Há responsabilidades que devem ser respeitadas, não é? Neste caso nós apelamos, mas sempre devem ser respeitadas, mas não foram respeitadas até que o ILP quase faliu, não é? Exato, mas porquê que não faliu? Porque outros pagaram, mas nós estamos a trabalhar neste processo. Há vontade política manifestada de todos os Estados-membros. Nós vamos agora, eu pessoalmente vou trabalhar com os ministros dos negócios estrangeiros para resolvermos essa situação o mais rapidamente possível. Já houve na cimeira do Mindelo várias manifestações nesse sentido. Alguns Estados-membros disseram não, vamos imediatamente resolver o problema ou pagar as nossas cotas em atraso. Eu acredito que vamos resolvê-lo ainda durante o ano de 2019. Teremos essa situação, se não totalmente resolvida, mas em grande parte resolvida, se Deus quiser. Falou um bocadinho da Guiné Equatorial, também falou-se da situação. Portanto, uma equipa da CPLP esteve, da avaliação que esteve na Guiné. Qual foi o resultado da avaliação feita? Vocês avaliaram o relatório? Foi avaliado o relatório em Conselho de Ministros? Isso, exatamente. Qual foi o resultado em termos... Primeiro, nós felicitamos o grupo de trabalho que foi a Guiné Equatorial. Como sabe, o grupo de trabalho era chefiado pelo Sr. Embaixador José Luís Monteiro, cabo-verdiano, embaixador muito experiente. Fez um excelente trabalho, o grupo fez um excelente trabalho. Nós temos um plano de integração para ajudarmos a Guiné Equatorial a integrar-se melhor na comunidade dos países de língua portuguesa. O ensino da língua portuguesa, a promoção da língua portuguesa na Guiné Equatorial é uma preocupação, estamos a trabalhar. Nós, Cabo Verde, recebemos uma manifestação de interesse da Guiné Equatorial para enviarmos professores cabo-verdianos para lecionarem a língua portuguesa na Guiné Equatorial. E há outra questão que nós estamos a trabalhar já há algum tempo, como sabe, a abolição da pena de morte, não é? Sim, mas o roteiro estabelecido com a Guiné Equatorial vem desde 2014, não é? Exato. Já há 6 meses. Quais os avanços se registaram neste período? Fizemos a missão. Estou a falar desde do início da presidência para o tempo de Cabo Verde. Do ano passado até hoje. Nós enviamos uma missão, estamos a trabalhar, definimos um plano de trabalho com as autoridades locais da Guiné Equatorial. Sim, mas o roteiro já existia antes da presidência de Cabo Verde. Existia, mas havia dificuldades. Não se deu a continuidade. Não, estamos a dar a continuidade. Estamos a ir muito mais depressa. O que está a acontecer neste momento nunca aconteceu. Houve no passado muitas dificuldades. Eu estou a falar por aquilo que são as nossas responsabilidades. Desde 2018 a esta parte nós avançamos muito. Avançamos nas 2 questões fundamentais. A promoção do ensino da língua portuguesa. Enviamos uma missão que esteve lá, produziu um relatório. Estamos a trabalhar com as autoridades locais que estão a colaborar muito bem, da Guiné Equatorial, estão a colaborar muito bem, e avançamos muito também na questão da pena de morte. Você ouviu o presidente da Guiné Equatorial, quando visitou Cabo Verde, as declarações que ele fez aqui em Cabo Verde. Nós estamos a trabalhar com a Guiné Equatorial. Já há uma proposta que foi apresentada à Assembleia Nacional da Guiné Equatorial. Nós acreditamos que antes do final do ano esta proposta será aprovada e haverá seguramente o anúncio da abolição da pena de morte. Poderá durante a presidência cabo-verdiana? Tenho a profunda convicção disso. É o trabalho também da diplomacia cabo-verdiana, mais uma vez. Fala-se de um referendo sobre este assunto na Guiné Equatorial? Não. É um assunto que será tratado na Assembleia Nacional da Guiné Equatorial. Será uma decisão da Assembleia Nacional da Guiné Equatorial. Cabo Verde
tem sido cobrado portanto, de necessitar de um papel mais ativo no campo político e diplomático em relação aos países da CPLP, nomeadamente na questão da crise da Guiné-Bissau. Como tem contribuído a CPLP na resolução dos constantes problemas políticos na Guiné-Bissau, por exemplo, e em outros países? Esta crítica é muito pontual e muito bem situada. Não tem nada a ver com aquilo que é a opinião dos demais Estados-membros da CPLP. Cabo Verde está a fazer um excelente trabalho em relação à Guiné-Bissau, excelente. Nós acompanhamos do princípio até ao fim todo o processo eleitoral. A CPLP faz parte do grupo chamado P5, que inclui ainda outras organizações internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, a União Europeia, a CDO, a CPLP. Nós participamos ativamente. O representante da CPLP na Guiné-Bissau é o embaixador de Angola, que tem feito um excelente trabalho. Nós acompanhamos o processo, repito, do início até ao fim. Participamos de uma forma muito discreta, mas muito pragmática em todo o processo, e os protagonistas da da Guiné-Bissau sabem que a CPLP teve um papel muito importante e continuará a ter para ajudarmos o povo irmão da Guiné-Bissau, primeiro agora a organizar as eleições de novembro, para fecharmos o ciclo e termos estabilidade política que é tão necessária para o desenvolvimento deste país irmão. Outra resolução saída deste Conselho de Ministros da CPLP tem a ver com a questão dos observadores associados na CPLP. Que papel ou que mais-valias têm tido esses observadores associados para a CPLP? Participam ativamente nas discussões que nós temos, nos debates temáticos que nós temos. É um espaço político-diplomático de excelência para debatermos todos os assuntos internacionais, não só assuntos de natureza regional, ou que têm a ver com a própria organização CPLP, mas também questões regionais. Nós temos momentos em que falamos de questões que têm a ver com as organizações regionais a que pertencemos, a que cada Estado pertence, mas também debatemos questões internacionais. E tem havido cada vez mais interesse de outros Estados que não fazem parte da comunidade de terem um estatuto de observador associado. Citou há bocado alguns exemplos, mas há outros. Nós, neste momento, temos vários outros países que gostariam de ter este estatuto. O ano passado, no SAL, aprovamos a Argentina como observador associado, a França, a Itália, a Sérvia, o Principado de Andorra. Temos outros pedidos da Costa do Marfim, temos da Bélgica, temos dos Estados Unidos da América. Tantos observadores associados? Claro, porque é um espaço de negociações ou de discussão política muito importante. E quanto mais países participarem no espaço, melhor será para debatermos ou termos um conhecimento mais aprofundado das questões internacionais que afligem-nos a nós todos, não é? Mas houve alterações no regulamento dos observadores associados durante este Conselho de Ministros? Não houve alterações. O que nós pretendemos é que haja a possibilidade de cada Estado-membro da CPLP poder cooperar de forma muito mais ativa com os Estados que têm o estatuto de observador associado. Sobre isto, há muitos lusófonos, portanto, críticos, que defendem que sem a livre circulação, ou pelo menos sem a mobilidade entre os Estados-membros, a CPLP é uma organização pobre de políticos e nunca de cidadãos. Concorda com esta? Concordo. Cabo Verde está a trabalhar para que seja cada vez mais uma comunidade de cidadãos. A nossa presidência pro tempore da CPLP tem este grande objetivo: fazer com que a CPLP não seja apenas uma organização de Estados, de políticos e de países, mas fundamentalmente e antes de tudo, uma comunidade de povos. É o que nós estamos a fazer. Vamos ter mais mobilidade para darmos sentido à nossa comunidade de língua portuguesa. E como é que chega a riqueza nisto tudo? Com mais mobilidade, em primeiro lugar, na sua frase começou a dizer exatamente isso. A ausência de circulação faz com que as críticas que são feitas são muito fortes. Eu concordo com as críticas todas. Por isso é que nós queremos alterar este estado de coisas. E Cabo Verde está decidido, disponível, para trabalhar com muita responsabilidade, para conseguirmos os acordos necessários. Já temos um compromisso político firme
que nós conseguimos agora em São Vicente. Vamos continuar a trabalhar para que em novembro, repito, tenhamos o o texto de acordo para ser aprovado em sede da reunião do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores dos novos Estados-membros. Depois submeteremos, como eu disse há bocado, aos chefes de Estado e do Governo, e uma vez ratificada porque são vários documentos, este documento principal, mas os outros também, teremos mais mobilidade na CPLP, e aí as pessoas poderão dizer: valeu a pena a presidência para o tempo de Cabo Verde da CPLP durante os 2 anos em que o país esteve à frente da comunidade. Sr. Ministro, a diplomacia cabo-verdiana, saindo um pouco da questão da mobilidade da CPLP, falando um pouco da diplomacia cabo-verdiana, tem-se reparado que voltou-se mais para os países europeus em termos de diplomacia, em termos de incursões, em termos de relações externas? Porquê deste volte-face? Não houve volte-face. Não. Cabo Verde, nós temos um programa do Governo que estamos a cumprir rigorosamente. Vou-lhe explicar em 2 palavras aquilo que é a política externa do Governo. Em primeiro lugar, nós definimos... Não, quando eu referi a volte-face, eu estava a referir ao voltar para países de leste e, mais concretamente, a reconquista da Rússia, porque... Não é o voltar. É um programa do Governo que nós temos, que estamos a cumprir. Nós trabalhamos... A Bíblia é o programa do Governo. E nós estamos a fazer aquilo que está no programa do Governo, em matéria de política externa. Mas qual é o objetivo o propósito desta abordagem? Cabo Verde é um país aberto ao mundo. Nós estamos a abrir o leque de países com os quais devemos cooperar. Nós temos regiões ou países que consideramos estratégicos. A parceria especial com a União Europeia é uma parceria estratégica fundamental. A nossa pertença à CDAO é muito importante. Nós queremos também ter um papel muito ativo, sobretudo no relacionamento entre a CDAO e a própria União Europeia. É muito importante. Nós queremos ter um papel muito ativo na Macaronésia para permitirmos que haja mais relações económicas e sociais entre a Macaronésia e a CDAO. Definimos os Estados Unidos da América como um parceiro estratégico em matéria de defesa e segurança. Estamos a trabalhar para desenvolver novas parcerias com Israel, com a China, com a Rússia, novas parcerias, consolidar aquelas que nós temos que vêm de há muitos anos, e é o que estamos a fazer com muita responsabilidade. A outra vertente tem a ver com as comunidades cabo-verdianas também, da política externa. Como sabe, nós temos aqui 2 eixos fundamentais. Primeiro, nós queremos prestar um serviço consular de qualidade aos cabo-verdianos, estamos a conseguir isso, graças a Deus, mais uma vez. E, por outro lado, nós estamos a trabalhar com os Estados, os países que acolhem os nossos imigrantes, para fazer com que haja mais integração da nossa comunidade em cada um dos Estados onde estão a residir ou para onde foram em termos de imigração. Nós já conseguimos ajudar a legalizar mais de 10.000 cabo-verdianos neste momento, mais de 10.000. E estamos a prestar um serviço consular de qualidade. Hoje já não há filas de espera nas nossas embaixadas, já não há pessoas a reclamarem, pessoas a dormirem à porta da nossa embaixada. Isto tudo acabou. Nós já emitimos mais de 50.000 passaportes eletrónicos. Mas em relação à Rússia, concretamente, que é um país onde a cooperação não estava tão... Não é tão forte. A Rússia é um país importante, nós queremos reforçar a nossa cooperação com a Rússia. Nós estivemos lá, estamos a negociar neste momento. Turismo, por exemplo, é um setor importante. Nós temos muitos turistas russos. Negociamos com a Rússia um acordo de isenção de vistos em passaportes ordinários. Já tínhamos em passaportes diplomáticos e de serviço, agora largamos aos passaportes. Com que objetivo esta isenção de vistos para a Rússia? Para permitir que haja mais turistas russos no nosso país. O nosso objetivo com a isenção de vistos a cidadãos da União Europeia e a outros cidadãos é exatamente para incrementar... Mas isto tem reciprocidade. Os cabo-verdianos não têm... Tem reciprocidade. Com reciprocidade? Sim. O acordo que nós assinamos, nós aprovamos há dias no Conselho de Ministros, vamos submetê-lo à Assembleia Nacional para aprovação, depois de ratificação do Sr. Presidente da República, mas o acordo que nós fizemos com a Rússia de reciprocidade. Para passaportes ordinários, o cidadão cabo-verdiano pode entrar e circular até uma estadia determinada na Rússia, como os russos também poderão fazê-lo em relação ao nosso país. É muito importante. Nós estamos a negociar na área do turismo, das energias renováveis, dos combustíveis. Há um conjunto de aspectos que são importantes. Nós fizemos uma missão à Rússia que foi, graças a Deus, muito bem conseguida, e agora estamos a trabalhar para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, possa visitar o nosso país e consolidarmos alguns acordos que são importantes. Estamos a negociar e espero que, quando cá vier, estaremos em condições de os assinar, se Deus quiser. Sr. Ministro, muito obrigado. Estes são assuntos para um outro programa, com certeza, sobre a diplomacia. O Governo agradece esta oportunidade
que lhe é dado para falar sobre questões tão importantes. Permita-me dizer mais uma vez uma coisa muito importante aos cabo-verdianos lá em casa. Nós estamos a trabalhar neste projeto de mobilidade com muita convicção, com muita fé. Demos em São Vicente um passo muito grande. Em novembro deste ano vamos aprovar o texto final e depois, em 2020, teremos mais mobilidade, porque os ministros dos negócios estrangeiros vão aprovar o documento que está em cima da mesa e, sobretudo, o chefe de Estado e do Governo na Cimeira de Luanda. E vamos ter mais mobilidade para os estudantes. Vamos começar com as categorias socioprofissionais em primeiro lugar, estudantes, investigadores, professores, empresários, etc., até chegarmos ao cidadão comum. Isto vai ser extremamente importante. Estaremos a dar corpo e sentido à comunidade dos países de língua portuguesa, preocupando-se mais com os povos do que com os Estados e os políticos, como nós costumamos ouvir em relação às críticas que são endereçadas à CPLP. Muito obrigada por este esclarecimento e por ter aceito aqui o nosso convite para falar sobre isso. Muito obrigado. E foi assim a edição especial de Ponto por Ponto sobre o modelo de integração comunitário e mobilidade na CPLP, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Continue com a TCV e tenha uma boa noite.